O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: o reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo, e aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam: sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo no reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Quando Jesus terminou de contar essas parábolas, partiu dali. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, a vida do homem sobre a terra é uma luta. Isto é, nós nunca estamos seguros da nossa salvação. Precisamos constantemente estar dispostos a ouvir a voz de Deus e mudar o nosso caminho, se para isso Ele nos chamar. Isso é, nós nunca podemos dizer: o meu caminho é esse. Eu nunca posso estar totalmente fechado às surpresas de Deus, em que Deus possa me falar novamente ao coração e dizer: muda de caminho, mude de atitude, essa atitude não é do meu agrado. Isto é, precisamos sempre estar atentos a uma possível mudança na nossa vida. Tendo isso em mente, eu gostaria de enfatizar uma aparente discordância entre a primeira leitura de hoje e o Evangelho. Enquanto a primeira leitura, retirada do profeta Jeremias, ela se apresenta muito otimista, porque nos mostra que Deus é o oleiro e Deus, mesmo quando o vaso começa a se contorcer, a dar errado, Deus refaz com o mesmo material um outro vaso. E o Evangelho nos mostra que Deus, que infelizmente nós podemos nos perder, porque diz que no final dos tempos, os anjos de Deus separarão os bons dos maus. Os bons terão o reino dos céus, os maus serão jogados na fornalha ardente. Vamos então compreender e ver que esses dois textos são as duas faces de uma mesma moeda. Vamos lá, comecemos então aqui pela primeira leitura. Jeremias, capítulo 18, diz que a palavra de Deus foi dirigida a Jeremias. Deus disse: levanta-te e vai à casa do oleiro, e ali te farei ouvir minhas palavras. Fui à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando no torno, fazendo um vaso. E é claro, meus santos, que na vida real, quando um vaso sai torto, quando o vaso não sai perfeito, a culpa é do oleiro, que não é um bom oleiro, que não sabe manusear bem aquele material, o barro. Mas na vida espiritual, quando nós, o vaso, saímos tortos, a culpa não é do oleiro, Deus, a culpa é nossa. Mas diz aqui a palavra que Jeremias foi,
e viu ali o oleiro que moldava com o barro um vaso, e quando ele se avariava, quando ele saía torto, o oleiro então, com o mesmo material, fazia um outro vaso que lhe parecesse melhor. Isto é, o oleiro recomeçava novamente e fazia então um outro vaso. E Deus diz então: acaso não posso fazer convosco como este oleiro, casa de Israel? Então é Deus que vai trabalhando este material que somos nós. E quando nós, meus santos, por culpa própria, nos desviamos do Senhor, Ele misericordiosamente vai à nossa procura e nos reconduz. Trabalha novamente conosco, derrama novamente a sua graça sobre nós, como o oleiro derrama água para que o barro se torne novamente maleável, e começa a trabalhá-lo. Então aqui nos mostra a infinita misericórdia de nosso Senhor, e como isso deve nos encher de entusiasmo, independentemente da situação em que você venha a se encontrar. Isto é, Deus é o oleiro divino, e Ele pode fazer de alguma maneira tudo concorrer para o meu bem e para a minha salvação. E você busca novamente o Senhor. Para iluminar esta realidade, eu gostaria de contar brevemente a história de um santo, para que vocês vejam esse processo dessa constante, dessa insistência de Deus em não nos perder, nessa insistência de Deus em nos salvar, que Deus está muito mais empenhado em nos salvar do que nós, os beneficiados. Deus já que repeti tantas vezes para você, o nosso Deus é o Deus da paz, que não nos deixa em paz. Então Ele vai ali, tentando, uma vez, duas vezes, três vezes, e vai tentar, enquanto neste mundo estivermos, o Senhor não nos abandonará. Pois bem, um santo, daqui a pouco digo o nome dele, um santo, jovem, filho de militar, queria também ele ser militar. Estamos aqui no século XVI, tornou-se militar numa vida dissoluta, uma vida perdida nos jogos, na bebedeira, vivia afastado de Deus, embora tivesse tido uma boa formação da sua piedosa mãe, mas vivia na bebedeira e nos jogos, e a situação era tão grave que ele mesmo relata que chegou a vender as suas roupas para sustentar o seu vício, tão perdido estava. Pois bem, uma certa ocasião ele caiu doente, foi levado para um hospital e ali ele foi cuidado. Ali, de alguma maneira, Deus começou a tocar o coração dele. E aí vocês dizem: aí então ele tomou jeito, né? E tomou um rumo na vida. Nada. Quando melhorou, se desentendeu com o pessoal do hospital, que o expulsou do hospital. Tem um gênio difícil, um gênio ruim. Pense num gênio ruim. Pois bem, o dele era pior. Expulsaram-no. Vai-te embora, já ficou bom, sai daqui, você é muito complicado. Ele saiu, voltou então para a vida de militar. E, como agora tinha dinheiro, voltou então ao vício, à bebedeira e aos jogos. E foi mandado para a Tunísia, estava na Itália, foi mandado para a Tunísia, numa missão do exército. Lá cumpriu a sua missão e deu largas ao seu vício e aos seus desregramentos.
volta para a Itália de navio, e no meio do caminho, uma tempestade assola aquele navio, o mar agitado, o navio que vai se afundar, e ele, então, na hora do desespero, todo mundo fica piedoso, né? E ele prometeu que se aquele navio não afundasse, se ele não morresse, ele se tornaria capuchinho. Foi uma tempestade poderosa. O pavor tomou conta dele e de toda a tripulação. E ele então isso prometeu: eu me torno capuchinho. Deus ali, empenhado, porque, meus santos, necessariamente, isto é, não é que necessariamente o sofrimento nos abra a Deus, é graça de Deus que no sofrimento nós nos abrimos a Ele. Então Deus estava visitando novamente, Deus que dele não tinha desistido, novamente tocou o coração dele para que ele se abrisse para o céu, para que ele se abrisse para o alto, para que ele abandonasse o caminho errado, e ele então prometeu que se ele sobrevivesse, ele se tornaria capuchinho, e ele sobreviveu. Chegando à Itália, já estava salvo mesmo, né? Se esqueceu da promessa. Se esqueceu. Já estou bem, não morri, se esqueceu da promessa e seguiu em frente, continuando na sua vida de bebedeira e de jogos, de perversão. Percebe aqui, meus santos, a maldade do ser humano, mas não olhe para este santo, olhe para você, no seu caminho quebrado, olhe para você, com tanta falta de docilidade no seu coração, que é por isso que você não tem progredido na santidade, porque este caminho não é necessariamente o caminho de todos, este caminho é o caminho dos desobedientes, este caminho é o caminho dos que não são dóceis a Deus, este caminho é o caminho de quem brinca de ir para o inferno. Não é o caminho de todo cristão. Existem cristãos generosos que se deixaram levar pela graça e foram conduzidos por nosso Senhor e progrediram cada vez mais. Há, sim, alguns altos e baixos, mas não quedas profundas. Então, se você tem sido como este santo, é por culpa própria. Se você tem se tornado um vaso torto, uma argila seca, que não se deixa moldar pelo oleiro, sim, é verdade, Deus misericordiosamente não vai abandonar você, mas saiba, lembre-se do Evangelho também, que no final, o estado em que você se encontrar, este será definitivo, os peixes bons serão recolhidos em cestos, os peixes ruins serão jogados fora. Os bons entrarão no reino dos céus, os maus serão jogados na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Crê em Deus Pai, Padre, o Senhor assim assusta a gente. Meu santo, eu não estou criando você como um bobinho, estou criando você como um cristão católico de verdade. O católico sabe que o inferno existe e é uma possibilidade real. O católico sabe disso há mais de 2000 anos, que a perdição eterna não é uma realidade longínqua e improvável, mas uma realidade muito real. Por isso que a vida do homem sobre a terra é uma luta. Estamos aqui na igreja, o quê? Umas 100 pessoas? Eu não posso dizer que nós todos iremos para o céu, que Deus assim, com a graça de Deus, que entremos todos no céu. Deus quer que todos nós entremos no céu, mas a pergunta é: todos nós seremos dóceis a Deus e nos deixaremos guiar pela sua graça e encontraremos a salvação? Mas uma coisa é certa: se nos salvarmos, é por misericórdia de Deus, que não nos abandonou,
e quem se perder, perder-se-á por culpa própria. A história da igreja, a história dos santos e aquilo que a Sagrada Escritura nos ensina é isso. Então, nem de longe devemos cair no desespero que, por mais desgraçado que você se encontre, quer esteja aqui na igreja, quer acompanhando pelas redes sociais, suplica a misericórdia de Deus que não abandonará você. Suplica a misericórdia de Deus que vai novamente pegar você, vai quebrar você novamente, vai triturar você novamente, vai tornar pó este vaso torto, vai jogar a água da sua graça e fazer um vaso novo, um vaso de predileção, um vaso de salvação. Então Deus não vai abandonar você, mas a pergunta é: você vai colaborar com a graça de Deus? Porque o Deus que te salvou sem ti, que te criou sem ti, não quer te salvar sem ti. Pois bem, voltemos lá para o santo. Não, que nessa época de santo não tinha nada. Então, estava livre, não vou nem me preocupar, tchau. Se esqueceu da promessa que havia feito e voltou para os vícios, para o pecado, e não tenha dúvidas, como diz nosso Senhor no Evangelho, e a situação dele depois se tornou pior do que antes. Porque é claro, né? Quando nós vamos desperdiçando as graças de Deus, a nossa responsabilidade vai aumentando sem sombra de dúvidas. Então, Deus já tinha derramado tantas graças, e ali naquele navio tinha sido um momento tão poderoso, mas ele desperdiçou e voltou para a devassidão. Cai novamente doente, vira mendigo. Imagine, meus santos, nós sabemos que o salário do pecado é a morte, morte definitiva, sim, mas morte já neste mundo. Ela vai destruindo a nossa vida. É como a pior de todas as drogas, você vê que ela está consumindo você, mas a ela se apega de uma maneira doentia e mortal. Pois bem, este santo estava ali, mendigo, destruído, mendigando, e estava mendigando próximo de um convento capuchinho. E um frei viu aquele homem no estado deplorável e disse: você não quer não trabalhar aqui? Você vai ter pelo menos onde dormir, a comida, uma vida mais digna. E ele aceitou, foi lá trabalhar. Vou resumir a história, porque a história não é sobre esse santo, né? A história aqui é sobre o texto. Ele entrou, ele se tornou capuchinho. Olha aí, aquela promessa, mas um capuchinho medíocre, meia boca. Sabe aquele católico meia boca, que sabe que Deus tem um chamado muito maior na sua vida e fica dando a Deus apenas o estritamente necessário? Sabe aquele católico bem chinfrim, que evita algum pecadinho mortal, mas de virtuoso ele não tem nada, de virtuosa ela não tem nada, que em casa é quase que um demônio, que os amigos não veem um santo, veem no máximo uma pessoa normal, um católico normal. Pois bem, assim era ele, era um capuchinho normal, tá bom, tinha abandonado os vícios, os jogos e a cachaça, mas santo ele ainda não era, longe disso. E um dia o superior dele disse: vai buscar uma doação que nós recebemos e traz. E ele foi, e no meio do caminho, retornando com a mula cheia de comida, né, que ele estava levando para o convento, a mula empacou. E ele gritou com a mula, provavelmente, né, que gênio ruim que ele tinha. Provavelmente era um colérico, né? Provavelmente. Então, um gênio ruim. Provavelmente deu uns tapas naquela mula, né? Disse: mula, você é uma burra.
ande, e a mula que não queria andar. E Deus falou ao coração dele e disse: Camilo, tu és esta mula, tu és assim, tu estás assim, empacado, não progrides na vida espiritual. Tu és assim, como esta mula, que não obstante todos os meus chamados e gritos até, Deus havia gritado na alma dele, retornemos lá ao navio, a doença, a entrada no convento capuchinho, e mesmo assim, ele não tinha ainda se tornado aquele. Deus ali, o vaso entortava e Deus remodelava, o vaso entortava e Deus remodelava, mas que criatura ruim, pelo amor de Deus, que não se tornava aquele vaso que Deus queria que ele fosse. Mas, meu santo, não olhe aqui apenas para São Camilo de Leles, olhe para você, esse vaso torto, feio, que você tem se tornado. Tá bom, pode ser que não seja um vaso de perdição, que você não seja uma prostituta, que você não seja um traficante, um ladrão, um assassino, mas medíocre, morno, aquele católico sem graça, que comunga mal, que é amigo de tantos pecados veniais, que reza pouco, que é mesquinho com Deus, que é tão interesseiro com nosso Senhor, que, nossa gente, é parecido com Jesus, pela pontinha da orelha apenas, uma imagem tão imperfeita, com muitos traços do capeta, percebe? Pois bem, então Camilo de Leles viu ali e voltou para o convento. Ele viu que ele precisava ser diferente, que ele não podia ser daquela maneira, e todo mundo no convento percebeu que ele se tornou piedoso, que ele se tornou mais fervoroso, que ele se tornou mais dedicado, e Deus colocou no coração dele, estou resumindo aqui a história, e Deus colocou no coração dele que ele deveria voltar para aquele hospital do qual ele tinha sido expulso, para cuidar dos doentes, e para lá ele vai fundar uma ordem, os camilianos, né? E para lá ele vai, mas lá chegando, é claro, né, meus santos, o caminho de Deus sempre tem provação, que a provação, primeiro, nos faz crescer no amor, nos enraiza no amor de Deus, e também o diabo, quando vê uma obra de Deus, ele vai ali, colocar o rabo, né? Ele vai tentar. Então ele foi, e as provações começaram a chegar, e ele desanimou de novo. Tá bom, ele não voltou para as bebedeiras e aos jogos, mas ele desanimou, e ele começou novamente a sentir-se tentado à frieza espiritual, e Jesus aparece a ele e diz: Camilo, pusilânime, eu cuidarei de ti. Isto é, pusilânime é fraco, covarde, né? Medíocre, pusilânime. Camilo, ó pusilânime, eu cuidarei de ti. E ele novamente se abriu à graça de Deus, que foi trabalhando e que tornou aquele santo. Meus irmãos, o que eu quero com este exemplo é mostrar aqui a misericordiosa, desculpe-me aqui o pleonasmo, a misericórdia de Deus. A misericórdia, a pacientíssima paciência de Deus. O quanto Deus é paciente, o quanto Deus é misericordioso, o quanto Deus não nos abandona, o quanto Deus vai atrás de nós, o quanto Deus continua nos aconselhando, não obstante nós queiramos fechar os nossos ouvidos para Ele, o quanto Deus vai atrás de nós, mesmo quando dele nós fugimos, Ele não nos abandona. Não desperdicemos, meus irmãos, os dons de Deus. É verdade, graças a Deus, glória a Deus, São Camilo de Leles não desperdiçou e se tornou o santo que nós hoje conhecemos, mas precisou lutar contra
as maldades e as limitações do seu coração. E talvez, meus santos, para muitos aqui, esta seja uma verdade. Pode ser que alguém que está acompanhando, alguém aqui, seja generoso, dócil e maleável nas mãos de Deus, sempre, glória a Deus. Mas muitos, infelizmente não poucos, percebem que o seu coração é resistente à graça de Deus e precisam colaborar com a graça de nosso Senhor. Lutar contra o homem velho e aquelas perversões, aquelas limitações, aquelas doenças que existem no nosso coração. Porque, meus irmãos, se da parte de Deus sempre poderemos contar com a sua misericórdia, se sempre poderemos contar com a graça de Deus quando nós a suplicarmos, isso não significa que nós necessariamente iremos nos salvar, porque Jesus diz que o reino dos céus é como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Meus irmãos, Deus não quer jogar fora nenhum de nós, mas para isso precisamos colaborar com as graças de nosso Senhor. Peçamos a intercessão de Nossa Senhora, peçamos a intercessão de São Camilo de Leles, que experimentou na sua vida esta luta. Peçamos a intercessão dos nossos anjos da guarda, para que nós colaboremos com as graças de Deus e possamos, no fim da nossa vida, cantar eternamente os louvores do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.